Hoje eu queria falar com vocês sobre essa empresa que está propondo reviver pessoas que já morreram usando inteligência artificial. É uma coisa, né, que é totalmente Black Mirror das ideias, porque na realidade, né, é uma espécie de simulação e reconstrução da imagem, da voz e dos supostos pensamentos da pessoa usando IA generativa. Eu também vou fazer um histórico de alguns outros casos que já fizeram isso e comentar um pouquinho em cima disso, né, porque nós somos o canal Tecnologia e Classe. Nós falamos sobre tecnologia e política. Esse vídeo aqui tá bem interessante para vocês, um roteirinho maneiro, né? Então, se vocês estiverem curtindo, deixem um like, se inscrevam, tem maneiras de apoiar o canal. Mas sem mais delongas, vamos lá pro vídeo. Acho que a primeira coisa que os brasileiros vão lembrar foi essa propaganda polêmica da Kombi, que a Volkswagen, para comemorar seus 70 anos, ela reviveu, né, entre aspas, a Elis Regina, e ela cantou uma música junto com a filha dela. Era um deepfake da Elis Regina, né? Se vocês não lembram, eu vou tocar um segundinho disso aqui. E na época, né, teve bastante discussão sobre isso. Algumas pessoas se sentiram mal, acharam que era uma espécie de desrespeito, mas eu acho que mesmo quem gostou, né, achou nostálgico ver esse tipo de coisa, concordou que é um pouco estranho, né? É aquela sensação que às vezes vocês veem as pessoas descreverem como o Uncanny Valley barra, em português seria Vale da Estranheza. Mas a história que eu vou falar para vocês hoje é sobre esse aplicativo que promete reviver os seus parentes com IA, bem parecido com aquele episódio do Black Mirror do Ruivinho, tá? Que eu botei uma foto aqui do episódio. Eu não assisti todos os Black Mirrors, talvez eu devesse fazer uma maratona, né? E trazer alguns desses vídeos sobre esses temas, porque o Black Mirror foi uma comparação muito forte nas notícias, nas redes sociais sobre essa história. E essa série, ela é realmente muito boa, porque ela consegue, às vezes, ser meio presciente, né? Ela comenta antes sobre assuntos que eventualmente a tecnologia nos proporciona, essas histórias ali, né, de terror, horror, suspense baseado nisso, e no real elas são muito bem roteirizadas e elas conseguem comentar sobre os problemas éticos e filosóficos que a gente tem com essas tecnologias. Então, o aplicativo que a gente está falando hoje, ele se chama Two-Way, é 2WAI, tá, que se escreve, e ele é de um ex-ator da Disney, que se chama Callum Worthy, tá aqui a foto dele, e ele promete isso, ele promete reviver os seus parentes. Ele fala que esse aplicativo ele vai conseguir recriar as pessoas a partir de um simples vídeo de 3 minutos. Algo que não é nem a primeira nem a última startup que está propondo. Tem diversos sabores, né, desse mesmo tipo de coisa que ele está propondo, desde sites como, por exemplo, Character AI ou Replica, que a gente pode criar um modelo que fala que nem a pessoa, até os sites que criam pessoas novas para ser companheiros de IA, esse tipo de coisa. Só que, né, o Callum Worthy fala que com esse aplicativo ele quer revolucionar, entre aspas, a forma que a gente se relaciona com a memória. Eles também pretendem recriar figuras históricas e também falam que assim eles vão poder ter um arquivo da humanidade, né, um arquivo dessas diferentes pessoas. Só que na realidade, né, para quem conhece um pouco mais essa tecnologia e sabe como funciona, é mais próximo de uma necromancia, sabe o que a gente vê nos filmes e na fantasia, na ficção. É uma pessoa artificial, né, uma coisa que não é real, mas que vai ter uma personalidade criada artificialmente para parecer a pessoa, vai ter o mesmo rosto, vai ter a mesma voz, né. E até no episódio do Black Mirror tinha uma questão da coleta de dados e era um negócio mais, né, desenvolvido para desenhar o comportamento da pessoa, copiar a personalidade, mas esse aplicativo ele vai ser mesmo copiar a imagem, o movimento das pessoas, e ele diz que tu vai poder aprofundar depois com as interações e novos dados que tu vai botar da pessoa, mas basicamente o que a gente tem é uma coisa baseada em dados e probabilidade de como aquela pessoa e todas as pessoas agiriam, porque a IA generativa ela é muito boa nisso, né? Vocês imaginam que se eu der oi para uma pessoa, 99% das pessoas vai me responder oi, né? Se eu perguntar bom dia, a pessoa vai dizer bom dia. Então, a maioria dessas interações humanas elas podem ser simuladas dessa maneira. Mas eu não preciso dizer para vocês que isso não é exatamente o que compõe um ser humano de verdade, né? É muito difícil de definir isso e entender esses traços. E eu acho que da mesma maneira que muitas vezes a gente fala que chamar as saídas desse processo, né, da IA generativa de inteligência, de pensamento inteligente, é um exagero, porque aquilo ali está fazendo manipulações de linguagem e de dados, né, transformando, baseado em estatística e probabilidade, eles em outras coisas.
claramente isso não é o que é ser um ser humano de verdade. Eu não sei se eu preciso explicar muito pra vocês. Então, na prática, eles inclusive chamam isso, né, de uma réplica da pessoa em um holo-avatar. Só que o que é interessante, né, é que, por exemplo, saiu uma pesquisa da ESPM há um tempo atrás que perguntou sobre IA para as pessoas e disse que 1/4 dos brasileiros já se imagina usando uma IA para falar com os seus familiares falecidos. Eu botei uma referência aqui do G1, que é aquela série lá que eles estavam falando sobre coisa de inteligência artificial. A gente, inclusive, fez um vídeo um tempo atrás, quando eles estavam falando sobre o uso de inteligência artificial na música. Foi um vídeo que eu tive bastantes críticas, né, para a maneira como o Fantástico mostrou lá. E até na própria matéria aqui, né, falando sobre se relacionar com pessoas mortas usando inteligência artificial, a pesquisadora alerta para o perigo psicológico de lidar com o luto mediado, né, por uma IA, uma ferramenta desse jeito, uma ferramenta tecnológica. Porque é muito perigoso esse falseamento da memória das pessoas, porque isso é mais do que a saudade, a nostalgia, a dor e o luto. Principalmente quando isso vira um produto na mão de uma empresa. Isso é a parte que faz o negócio passar de talvez inócuo ou talvez um pouco problemático para muito problemático. E tem outros casos que têm acontecido. Por exemplo, um jornalista da CNN, ele criou um avatar de um garoto que foi morto num desses tiroteios que tem lá nos Estragos Fudidos da América. E daí ele pega esse avatar e ele entrevista esse avatar. Como se isso pudesse ser uma coisa que é jornalisticamente útil ou ética. O repórter diz, não, vou fazer uma entrevista aqui com essa pessoa que morreu num tiroteio em massa. Inclusive, entrevistar a inteligência artificial é uma coisa que vocês veem direto aí nos jornalões do Brasil. O que uma inteligência artificial acha sobre as eleições de 2026? O que a inteligência artificial acha sobre inteligência artificial? É meio que o último recurso quando o jornalismo está sem pauta, o que é impossível, né? Sempre tem pauta para falar, mas quando o jornalismo não tá, por exemplo, sei lá, conseguindo falar sobre a lista do Jeffrey Epstein, eles, será que a gente consegue entrevistar uma IA para ela falar sobre algum motivo? Geralmente é esse tipo de coisa que acontece, assim, é meio patético. E além de toda a problemática disso que a gente tá falando sobre, enfim, a se relacionar com esse tipo de fantasmagoria que a gente chama das pessoas, isso seja toda uma discussão sobre, né, quem tem os direitos de imagem da pessoa que morre. Geralmente, né, isso vai ser diferente em diferentes países, mas vai ser herdado pela família da pessoa, tá? Então, criar esse tipo de coisa não é algo que geralmente pode ser feito sem nenhuma mediação legal, não que isso vai impedir as pessoas. E daí por isso que a propaganda da Elis na Kombi teve muitas pessoas defendendo, porque querendo ou não, quem autorizou foi a filha dela. A filha dela estava na propaganda. Eu achei de mau gosto, eu achei errado, mas daí não é a minha jurisdição, né? Mas enfim. E tem um outro caso que também chama muita atenção, esse aqui. Se eu pudesse chutar, a pessoa que sofreu essa necromancia da IA não deve ter gostado disso. Mas olha só esse caso. Esse cara, de novo nos Estragos Fudidos da América, ele foi assassinado numa briga de trânsito, ok? E daí, no julgamento, depois que o assassino foi condenado, a família dele tocou um vídeo de inteligência artificial da pessoa que foi morta e ela falou, né, essa recriação da pessoa em inteligência artificial, que ela ia perdoar o assassino dela e que eles poderiam ter sido amigos em outra vida. Eu vou mostrar um pouquinho do vídeo aqui pra vocês. And what he would say. I believe in forgiveness and in God who forgives. I always have, and I still do. Essa aqui é a irmã dele, que inclusive foi responsável pela ideia de fazer isso. Na pesquisa eu fiquei me perguntando se isso foi algum artifício que a família e o advogado dele teriam usado para ganhar o caso, mas a princípio isso foi tocado depois, o júri não viu isso, o juiz só viu isso depois da sentença. Eu achei de extremo mau gosto e não gostaria que esse tipo de coisa acontecesse comigo, né? Por mais que, sei lá, eu odiasse uma pessoa ou não odiasse uma pessoa, por favor, deixem a minha imagem quieta, principalmente não coloquem palavras na minha boca depois que eu estiver morto, né? Porque a gente tem que reiterar de novo, a IA não tá fazendo uma espécie de psicografia que nem talvez algumas pessoas mais emocionadas ou as pessoas que estavam muito sensíveis àquela situação, talvez a família dele tenha achado. Provavelmente essa pessoa puxou isso ou de um texto pronto ou lições de sites motivacionais, coach, charlatões, esse tipo de coisa assim. Porque eu queria fazer umas conclusões agora sobre isso, né? Juntar todas essas coisas que a gente viu. Esse problema é um problema ético extremamente
delicado e complicado. E vocês estão vendo que tem muitos exemplos nos Estados Unidos desse tipo de coisa, porque lá existe uma clara intenção de não regulamentar isso. Nós já falamos algumas vezes aqui no canal que o projeto do Trump, junto com as Big Techs e todas as startups de IA, é explicitamente não regulamentar e explicitamente fazer com que estados que queiram regulamentar isso dentro dos Estados Unidos sejam boicotados e países que tentem regulamentar o uso de inteligência artificial, né, sejam sancionados e sejam pressionados para que não façam isso. Os riscos desse tipo de coisa, eles vão além de golpe e difamação, que é o que a gente pensa primeiro, né? Eu acho que o brasileiro pensa, vão dar golpe na minha vozinha com vídeos do meu avô que já morreu, vão usar isso para difamar as pessoas, né? Os deepfakes já está sendo muito falado disso, mas isso também abre caminho para um termo que está entrando cada vez mais, né, no vernáculo popular, que é a psicose de IA, que é como a gente tem usado para se referir a todos esses casos em que uma IA ela consegue fazer as pessoas acreditarem em informações totalmente falsas, acreditarem numa realidade distorcida. É mais do que fake news, tá, pessoal? Porque as pessoas elas ficam convencidas por causa disso que elas estão sendo perseguidas, que elas são partes de uma grande conspiração, que elas são o centro de uma religião. É uma coisa que se alimenta e alimenta muito questões de saúde mental, questões de abandono das pessoas. É uma questão muito complicada e é já um dos grandes problemas de saúde pública que a gente vai ter que enfrentar nos próximos anos. Além disso aqui ser toda uma nova área que a gente está perdendo o controle sobre as nossas vidas. A nossa imagem dessa maneira, né, que ela podia ser reproduzida como um ator, como uma fala inteira saindo da nossa boca, não era uma mercadoria, não era uma coisa que podia ser guardada e agora ela é. A gente pode estender aquela frase, né, você não terá nada e será feliz, você não terá mais a sua imagem também e será feliz. Porque, sei lá, é possível que já exista um avatarzinho meu, né, um teclinhas dentro do celular de vocês e ele pode estar falando um monte de besteira que eu nunca diria. Ele pode estar falando, nossa, como eu adoro usar o Windows 11, sabe? A gente vai ter que lidar com esse tipo de coisa. De preferência, seria bom a gente ter regulamentação, a gente ter uma maneira de controlar esse tipo de coisa sobre a nossa imagem, mas além de ser complicado tecnologicamente, a vontade de fazer isso está indo contra os interesses de quem está ganhando muito dinheiro com esse tipo de coisa. Porque o grande vilão da história não é nem essa empresa aí do Callum Worthy. Parece ser um produto bem patético, michuruca, que tá só se usando um pouco da fama dele, da imagem dele pra hypar uma coisa. Mas esse tipo de coisa vai ser cada vez mais comum, que nem eu dei outros exemplos pra vocês aqui. Se não for usando a imagem das pessoas reais, pode ser amalgamando a imagem de milhares de pessoas para, por exemplo, criar pessoas que não existem, criar artistas que não existem. A gente já falou sobre essas questões em vários outros vídeos no canal. E por fim, né, eu queria dizer, já que a gente está falando, é um assunto pesado, é um assunto de morte, né, assunto do luto que a gente sente pelas pessoas, se permitam viver esse luto se vocês passarem por essas situações, se permitam atribuir os significados a essas experiências, entender o que isso significa para vocês. Isso vai ser dolorido, isso pode levar muito tempo, mas fazer uso desse tipo de ferramenta para tentar lidar com o luto, embora possa ser uma maneira que a pessoa vai lidar, embora possa ser, de certa maneira, algo que vai te ajudar, vocês têm que estar ligados que vai ter muitos vieses que vão estar sendo reproduzidos por essas máquinas e eles podem se tornar muito perigosos quando a gente tá vulnerável. E, de novo, o grande problema disso, o que faz isso passar de ser uma coisa inócua, talvez um pouquinho problemática, né? Assim, é uma coisa estranha que a pessoa faz, ela conversa com seus parentes ali usando inteligência artificial. O que faz isso ser perigoso é isso ser o produto de alguma empresa. De novo, isso foi explorado em diversos outros episódios também do Black Mirror, como a gente depender de uma empresa para a gente viver, depender de uma assinatura para falar com uma coisa que a gente é emocionalmente dependente, é uma outra maneira de controlar as pessoas, é uma outra maneira de explorar e lucrar baseado, né, no nosso sofrimento, no nosso luto. E se você acha que não aconteceria com você, você é super estoico e nunca passaria por uma coisa dessas, preste atenção se isso pode estar acontecendo com um parente ou um amigo de vocês. Eu acho que é um assunto bastante importante. Então, se vocês curtiram, deixa aquele like e se inscrevam, pessoal. Eu nunca faço isso, geralmente, de pedir likes. Então, eu acho que merece um like, né? O youtuber aqui se humilhando aí pra vocês pedirem. Então, bip, boop, eu não sou o Maiá. Muito obrigado por seguirem o canal Teclas. Deixem o like, se inscrevam e mandem o pix. Falou!